Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de programação com Python. Vamos ver hoje uma estrutura muito interessante que são os conjuntos, os sets em Python. E eu vou mostrar como é que a gente cria um set, um conjunto, eu vou mostrar o que são os conjuntos, evidentemente, e também as operações básicas que a gente pode executar em cima de conjuntos. Então, vamos lá. Falemos então sobre os sets ou conjuntos em Python. Um set é uma coleção não ordenada de valores únicos, ou seja, uma coleção de valores que não se repetem, que a gente usa para armazenar múltiplos itens dentro de um objeto. E os sets, eles são criados com o uso de chaves, ao contrário das listas, por exemplo, ou das tuplas, que usam colchetes e parênteses respectivamente. As principais características dos conjuntos em Python, dos sets, são o armazenamento de itens não duplicados, únicos, o suporte a operações matemáticas normais sobre conjuntos, como união, intersecção, diferença de conjuntos, etc. A gente não consegue modificar os itens existentes, mas a gente consegue adicionar ou remover elementos. Portanto, os conjuntos em si são mutáveis, mas os seus elementos não são mutáveis. E a gente pode colocar elementos de qualquer tipo, não ordenados e não indexados, desde que sejam elementos imutáveis dentro dos conjuntos. Bom, vamos criar alguns conjuntos e ver algumas das operações que a gente pode realizar sobre eles. Primeiramente, como é que a gente cria um conjunto? A gente cria um conjunto utilizando as chaves. Por exemplo, eu vou criar um conjunto aqui que eu vou chamar de planeta anão. Esse vai ser o nome do meu conjunto. Ele vai receber, abrindo chaves, uma lista de itens, que podem ser números, podem ser strings, etc. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Plutão, com P maiúsculo, primeiro item, vírgula, segundo item, Ceres, nome de planetas anões. Terceiro item, Eris. Esses aqui são planetas anões para quem já leu alguma coisa a respeito de astronomia. Legal, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos neste conjunto. E aí eu posso mandar mostrar no meu terminal o conteúdo desse conjunto com um simples print. Então, ao rodar, ele traz para mim os elementos. Está criado um conjunto, veja as chaves aqui denotando que se trata de um conjunto. A gente consegue verificar o tamanho de um conjunto, ou seja, quantos elementos ele possui, utilizando a função len. Então, por exemplo, quantidade de planetas igual len planeta anão. E aí eu posso mandar imprimir a quantidade de planetas. Quantidade P. Executando, ele me diz que eu tenho 5 elementos lá dentro, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A gente também pode usar o operador de associação para verificar se um elemento existe dentro de um conjunto ou não. Por exemplo, eu posso perguntar se Ceres, com C maiúsculo, existe dentro do meu conjunto planeta anão. Executando, ele vai dizer true, existe. Mas, se eu procurar a Lua lá dentro, ele vai dizer false, não existe. E eu também posso utilizar o not in. Eu posso perguntar se Eris não está no conjunto. E aí ele vai me dizer também que é falso, porque Eris está dentro desse conjunto. A gente pode fazer iteração pelos elementos do conjunto, porque os sets são iteráveis. Então, usando um laço for, por exemplo, for para cada astro dentro do planeta anão, faça. Mando imprimir cada elemento individual. Por exemplo, aplicando uma operação como upper, o método upper em strings. Executando este comando, eu tenho a lista dos elementos, olha só, em letra maiúscula, ou seja, os elementos são iteráveis, a gente pode aplicar operações em cada um deles individualmente. Legal, então a forma padrão de criação do conjunto é atribuir os valores dentro de chaves, separados por vírgulas. A gente também pode criar um conjunto a partir de uma outra coleção de valores, usando uma função chamada set. Por exemplo, se eu tiver uma lista de astros, uma lista normal, com chaves. Vamos supor que eu tenho aqui Lua,
Lua, Vênus, Sírius e Marte. Vou repetir a Lua. Então, uma lista de itens. Eu posso mandar imprimir essa lista, vírgula, astros. Beleza. Se eu executar esse comando, ele mostra a lista para mim. Lua aparece 2 vezes na lista. Beleza. Aí eu posso criar um conjunto a partir dessa lista. Astros 7, eu vou chamar esse meu conjunto, igual função 7, passando como argumento a lista de itens, no caso os astros. E aí eu posso mandar imprimir o meu conjunto, vírgula, astros 7. Vamos ver o que aparece agora. Está aqui o meu conjunto, criado a partir daquela lista, e veja que a Lua só aparece uma vez, porque, como eu citei no começo do vídeo, os conjuntos eles só têm elementos únicos, não se repetem. Então, se eu passar uma lista ou uma sequência de itens que tem alguma repetição, a repetição é eliminada, só vai aparecer uma vez. A gente também pode comparar conjuntos. Tá? Por exemplo, eu posso criar um conjunto específico só de planetas, que eu vou chamar de P1, aí mais rápido, P1, e esse P1 recebe os planetas Terra, Vênus, Mercúrio e Marte. Beleza. E vou criar também uma lista P2, um conjunto P2, que vai ter os elementos. Deixa eu copiar aqui. Vai ter os seguintes elementos: Terra, Vênus, Mercúrio, Marte. Vou colocar mais um item, Saturno. Então, crio 2 conjuntos. E aí eu posso mandar ele imprimir P1 igual P2. Veja, esse operador aqui vai me dizer se eles são iguais, ambos os conjuntos. Se eu executo, ele vai dizer que é falso, não são iguais, porque um dos conjuntos tem um elemento diferente. Então, operador de igualdade. E também posso perguntar se eles são diferentes, utilizando este operador aqui. Aí, quando eu rodo, ele vai dizer, sim, verdade. Os conjuntos são diferentes porque um deles tem elementos que não tem no outro. Também podemos aplicar operações matemáticas sobre conjuntos, como, por exemplo, união e intersecção. Como é que a gente faz isso? Para isso, a gente vai usar operadores ou métodos específicos. Vamos supor que eu tenho aqui esses conjuntos, vou modificá-los. P1 vai ser, deixa eu ver, Vênus, Mercúrio, Terra eu vou manter, Marte também, vou acrescentar mais um, Netuno. Ok. E planetas 2 eu vou manter a Terra, vou manter Saturno e vou trocar os demais. Vou colocar aqui Júpiter, vou colocar Urano e Sol. Então tenho 2 conjuntos. Os elementos desses conjuntos alguns são iguais, outros são diferentes. Aí eu posso fazer uma união desses conjuntos utilizando o operador de união, que é o pipe, este aqui. Então, se eu fizer P1, pipe P2, eu faço uma união dos 2 conjuntos. Executando o comando, ele mostra um novo conjunto que tem os elementos do primeiro mais os elementos do segundo, eliminando as repetições. Isso é união, junta os elementos dos 2 conjuntos, mas elimina as repetições. Eu também poderia ter utilizado o método union, que funciona assim. P1.union em P2. É a mesma coisa. Então, executando, ele traz o mesmo resultado, ou seja, a união dos elementos de ambos os conjuntos. Muito bom. Também posso fazer a intersecção dos conjuntos. Então, como é que é a intersecção? Vamos criar de novo esses caras aqui embaixo. Os mesmos 2 conjuntos. E agora a gente faz assim. Para intersecção, a gente utiliza o operador e-comercial, que é esse aqui. Ele vai me dizer quais são os elementos que estão em um conjunto e também no outro conjunto. Rodando, ele vai dizer somente o Marte e a Terra é que aparecem nos 2 conjuntos. Terra está aqui e aqui, Marte está aqui e aqui. Os demais não se repetem. Então, intersecção entre P1 e P2 são esses 2 conjuntos. E também posso usar o método intersection, que seria P1.intersection em P2.
e o resultado obtido vai ser o mesmo, Marte e Terra. E se você inverter P2, ponto intersection P1, também vai funcionar. E a diferença entre conjuntos, uma outra operação bastante comum. A gente também consegue fazer aqui. Ó. Diferença entre conjuntos é com o operador de diferença, que é o sinal de menos. Então, P1 menos P2. Quando eu executo isso, ele mostra esses três planetas. Tá? O que significa isso? É o conjunto, retornado o conjunto, que tem os elementos do conjunto à esquerda, que não estão no conjunto à direita. Então, Mercúrio está em P1, Netuno está em P1, Vênus está em P1, mas eles não estão em P2. Já Marte e Terra estão em P1 e também em P2. Então, é a diferença de um conjunto em relação ao outro. E aqui, se você inverter os conjuntos, olha o que vai acontecer. Se eu fizer P2 menos P1, aí o conjunto resultado vai ser diferente. Nesse caso, que seriam os elementos que estão em P2 e não estão em P1. E também temos um método para isso, que é o método ponto difference. Ponto difference. Que ao ser executado, retorna o mesmo resultado, evidentemente. Uma outra operação interessantíssima é a diferença simétrica dos conjuntos. Vamos fazer a diferença simétrica aqui. Então, o que é a diferença simétrica? É um conjunto que tem os elementos de ambos que não são comuns um com o outro. Como assim? P1, circunflexo P2. Esse aqui é o operador de diferença simétrica. Então, diferença simétrica vai trazer este resultado. Júpiter, Mercúrio, Netuno, Saturno, Urano e Vênus. O que significa isso? Júpiter, Saturno e Urano estão no conjunto 2, mas não estão em 1. Já Mercúrio, Vênus e Netuno estão no primeiro conjunto, mas não estão no segundo. Então, essa é a diferença simétrica, como se fizesse um P1 menos P2, somando ou unindo com P2 menos P1. Diferença simétrica. Já a Terra, que está em ambos, e Marte, que está em ambos, não aparece aqui. Basicamente, exclui os elementos que estão em ambos os conjuntos. E, para variar, a gente também tem um método para isso, que é o método ponto symmetric underline difference. Em P2. Deixa eu consertar aqui. Beleza. Aí, rodando, o resultado é exatamente o mesmo. Também podemos verificar se os conjuntos são disjuntos, ou seja, se eles não têm nenhum elemento em comum. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou recriar esses dois conjuntos e vou criar mais um terceiro conjunto, que eu vou chamar de P3, planetas 3. Esse aqui vai ter os seguintes elementos. Júpiter, vai ter também Urano, e vai ter também Saturno. Beleza. Para verificar se os conjuntos são disjuntos, eu uso o método isDisjoint. Então, eu posso fazer P1.isDisjoint, aqui é por método, não tem o operador, tá? Então, isDisjoint P2. Estou perguntando se eles são disjuntos entre si. Eu rodo e ele vai dizer, é falso. Né? Eles têm elementos em comum, é isso que significa. São conjuntos disjuntos? Não, tem elementos em comum. Marte e Terra estão em ambos. Legal. Mas e se eu fizer P1 isDisjoint com P3? Aí ele vai me dizer true. Não tem nenhum elemento em comum entre esses dois conjuntos aqui. Então, operação de disjunção. A gente pode criar cópias de conjuntos. Para isso a gente tem um método copy. Vamos supor, eu tenho esse P1 aqui, conjunto P1. E quero fazer um conjunto P4 sendo cópia do primeiro. Então, basta dizer que P4 igual a P1.copy. Só isso. E aí eu posso mandar ele imprimir. Print P1. E também eu posso mandar ele imprimir o P4, para a gente verificar se ambos têm exatamente o mesmo conteúdo. Aliás, aqui tem que ser P4, né, gente? E dá no mesmo porque eles são iguais, certo? Se você fizer alguma modificação num dos conjuntos, a modificação ela fica somente nesse conjunto porque eles são conjuntos separados. O conteúdo é o mesmo, mas são conjuntos separados. A gente não recomenda você tentar fazer
a cópia de conjuntos com operador de atribuição, porque você acaba criando referências diferentes, mas para o mesmo conjunto. Ou seja, se alterar um, altera o outro também. Então sempre use o método copy quando precisar de cópias de conjuntos que são distintas entre si. Bom, os conjuntos eles são mutáveis, então a gente pode adicionar e remover elementos nesses conjuntos. Como é que a gente faz para adicionar um elemento? A gente usa o método add. Então vamos supor que eu tenha esse mesmo conjunto aqui, P1. Então eu tenho aqui P1 e quero adicionar mais um item nele. Então eu venho com P1.add e coloco o item que eu quero. Por exemplo, Júpiter, que não está aqui na lista. Aí eu mando dar um print em P1. Ao fazer isso, olha só, Júpiter está aqui, inclusive escrito errado. Júpiter. Tá aí, Júpiter. E se eu tentar adicionar um elemento que já existe nesse conjunto? O que será que acontece? Não, vamos tentar. Eu vou tentar adicionar de novo, ó, Júpiter, o mesmo elemento. Rodo. Olha só, ele não adiciona. Na verdade, como o Júpiter já está lá e o conjunto não tem elementos repetidos, ele simplesmente ignora essa adição. Para remover um elemento, a gente usa o método remove. E aí você passa o nome do elemento que você quer remover. Por exemplo, quero remover a Terra. Legal. Aí eu mando imprimir o resultado aqui embaixo. Vou tirar isso daqui. Legal, agora veio o conjunto sem a Terra. Se eu tentar remover um elemento que não existe nesse conjunto, por exemplo, Urano, aí ele vai gerar para mim um erro do tipo key error, erro de chave. Ele vai dizer que esse elemento não existe. Existe um outro método para a gente remover também elementos, que é o método discard. Discard. Esse método, quando executado, se o elemento não existir, ele não fala nada. Não faz nada, simplesmente não gera erro. Então essa é a diferença de remove e discard. Mas se você passar um elemento que existe lá dentro do conjunto, aí o elemento ele é eliminado. Eu também posso eliminar um elemento do conjunto, um elemento aleatório, utilizando o método pop. Por exemplo, eu posso dizer p1.pop. Aí eu não passo nenhum parâmetro, é só pop. Ele vai remover um elemento do conjunto, mas eu não sei que elemento é esse, não dá para saber. Quando eu rodo, ele elimina um elemento. Elimina um elemento qualquer, não sei qual é. Ele também permite retornar o elemento. Eu posso mandar ele imprimir o p1.pop. E aí ele vai dizer que removeu Mercúrio. Não dá para saber qual é o elemento removido. Certo? Então foi removido o elemento Mercúrio nesse caso. É o método pop. É um método que a gente aplica geralmente em listas, em outras linguagens, só que quando a gente aplica em listas, o método pop sempre remove o último elemento que foi colocado na lista. Aqui, como é um conjunto, ele remove um elemento qualquer, um elemento surpresa, por assim dizer. E se eu quiser limpar todo o conjunto, basta utilizar o método clear, p1.clear. E aí se eu mandar imprimir o que tem dentro do conjunto, depois de aplicar o clear, ele simplesmente me retorna set, sem nada dentro, dizendo que o conjunto ele foi esvaziado, mas o conjunto continua existindo, só que ele não tem nada dentro e você pode, eventualmente, acrescentar elementos nesse conjunto. Existem outras operações que a gente pode aplicar sobre conjuntos, mas essas que eu mostrei aqui são as mais básicas e as mais comuns. Também existe um outro tipo de conjunto que é o frozen set, do qual eu vou falar em um outro vídeo. Então nesse vídeo nós vimos o básico sobre conjuntos, sets em Python. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!